E eu começo aqui pelo caso Daniel Alves, porque a Justiça da Espanha, nesta sexta-feira, absolveu o ex-jogador brasileiro Daniel Alves da condenação por estupro. Em decisão unânime, o Tribunal Superior da Catalunha decidiu anular a sentença que havia condenado o ex-atleta a 4 anos e 6 meses de prisão. O brasileiro já estava em liberdade provisória desde o ano passado, quando a Justiça catalã aceitou um recurso da defesa do ex-jogador. Na sentença desta sexta-feira, os juízes entenderam que houve imprecisões e déficits na decisão anterior e disseram concordar com o argumento apresentado pelos advogados de Daniel Alves de que houve falta de confiabilidade do depoimento da vítima. Os juízes apontaram ainda que a decisão anterior de um tribunal de primeira instância de Barcelona contém uma série de lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições quanto aos fatos ao longo de sua fundamentação. Algo que é muito importante ser ressaltado: a decisão não significa que o tribunal esteja afirmando que a versão de Daniel Alves, de que não houve estupro e que ele teve uma relação sexual consentida com a vítima, seja a correta. Mas os juízes argumentam que, pelas inconsistências, também não podem aceitar a hipótese da acusação como provada. E até contextualizando o caso, para você que está chegando agora, aqui pelo Bate-Pronto da Jovem Pan, você que nos acompanha pelo Panflix, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pelo canal do YouTube Jovem Pan News e também pela rádio Jovem Pan, em todas as nossas afiliadas pela rede Jovem Pan News. A vítima, uma jovem espanhola que estava na mesma discoteca de Daniel Alves em 30 de dezembro de 2022, afirmou que foi estuprada por Daniel Alves dentro de um banheiro da área VIP do local. Exames de corpo de delito comprovaram a existência de sêmen na vagina da jovem e funcionários da boate corroboraram a versão da vítima. Antes do começo do julgamento, Daniel Alves apresentou 4 versões sobre o que aconteceu na boate. Durante o julgamento, ele contou algo diferente. Pela primeira vez, afirmou que estava muito embriagado. Em sua primeira versão, ele disse que nunca havia visto a vítima. Depois, afirmou que entrou no banheiro com a garota, mas não aconteceu nada. Posteriormente, alegou que a jovem praticou sexo oral nele, porém de forma consensual. Por fim, assumiu as relações com a moça, disse que foi consensual e que o motivo das diferentes versões foi para ocultar a relação de sua ex-esposa. Para colocar aqui um ponto final, a resolução inicial explicava que, primeiro, a denúncia da vítima não tinha interesse econômico. Segundo, o depoimento da vítima foi coerente e especialmente persistente. Terceiro, não há dúvida de que a penetração vaginal aconteceu com violência. E quarto, a vítima teve medo de denunciar por causa da repercussão do caso e do risco de sua identidade ser revelada. Então, aqui, toda a contextualização, os pareceres, as 4 versões da defesa de Daniel Alves, que ele acabou apresentando no decorrer desse caso para a Justiça da Espanha. E agora, nesta sexta-feira, foi absolvido no caso de estupro o ex-jogador Daniel Alves. Piperno, Mauro Betting, Flávio Prado, não sei se vocês vão querer comentar sobre o tema, sobre esse assunto que envolve o Daniel Alves, que foi absolvido nesta sexta-feira pela Justiça da Espanha. Não, eu posso dizer o mesmo que disse o tempo inteiro quando ele foi condenado. Eu não estava lá, eu não vi, e é uma questão de justiça do país, dentro das suas normas, das suas regras. Então, da mesma forma que quando ele foi condenado, falou, não tenho capacidade, primeiro, jurídica, conhecimento, segundo, legal, como funciona a lei espanhola. E terceiro, eu não estava num momento, não vi nada. Então, acho muito perigoso e presunçoso a gente chegar a alguma conclusão. Então, nada a declarar, simplesmente é um assunto pessoal do Daniel Alves e ele agora foi absolvido, da mesma forma que já tivemos outros casos, de jogadores que foram condenados, depois absolvidos, outros que conseguiram liberdade e depois foram presos. Tem de tudo, tem o Mendy, aquele caso lá do futebol inglês, aí teve o caso do Robinho, que no primeiro momento a coisa parecia que estava resolvida e depois ele acabou sendo detido aqui, mas são todos casos de justiça. Não me cabe emitir opinião, porque eu não vi, seria uma coisa leviana e eu não vou fazer isso, realmente não dá para estar certo ou errado, não sei, porque, como você falou, tinha uma situação antes, outra situação depois, então realmente não me cabe comentar se está certo ou se está errado. Agora, só trazendo aqui mais uma atualização
do caso Daniel Alves, a anulação da sentença que condenava Daniel Alves a 4 anos e 6 meses por agressão sexual ainda não é o fim do caso na Justiça Espanhola. Nesta sexta-feira, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anunciou que aceitou o recurso da defesa do ex-jogador. Para todos os efeitos, ele já não tem nenhuma dívida com a Justiça. Ainda assim, a mulher que denuncia o brasileiro ainda pode recorrer ao Tribunal Supremo, a última instância da Justiça Espanhola. Uma fonte jurídica que acompanha o caso disse até o seguinte: não recorrer ao Supremo seria concordar com a decisão de anulação da sentença. Então deve acontecer, a expectativa pelo menos é essa. A decisão do tribunal nesta sexta-feira surpreendeu tanto o Ministério Público Espanhol quanto a acusação particular, que representa a denunciante. Ambas as partes pediam um aumento da pena para 9 e 12 anos de reclusão. Algumas fontes que estão acompanhando esse caso afirmam que, caso se confirme o recurso ao Tribunal Supremo, um novo julgamento pode demorar entre 3 a 4 anos. Isso porque acontece a anulação da sentença e aí atrasa todo o processo. Vários procedimentos deveriam ser refeitos, como, por exemplo, os depoimentos, análise de provas. Isso leva bastante tempo. E também afirmam que o Tribunal Supremo da Espanha está com um atraso considerável e um possível recurso no caso de Daniel Alves deixaria de ser prioridade. E com a anulação da sentença pela Sala de Apelações do Tribunal da Espanha nesta sexta-feira, Daniel Alves já não tem qualquer restrição ou obrigação com a Justiça da Espanha. Na prática, isso significa que ele volta a ter acesso aos passaportes brasileiro e espanhol e que poderá viajar para fora do país. Ele também deixa de ter a obrigação de apresentar-se toda sexta-feira para assinar uma ata de presença diante da polícia. Então faltou esse complemento aqui das informações sobre o caso Daniel Alves. Fábio Piperno, queria te ouvir também sobre esse assunto que envolve o brasileiro, o ex-jogador Daniel Alves, ex-jogador de Barcelona, São Paulo, Seleção Brasileira, Sevilha, Daniel Alves. Duas coisas para mim que ficaram muito óbvias, né? O Daniel Alves não forneceu versões confiáveis, tanto que ele mudou 4 vezes. A segunda coisa, só ele e a moça sabem de fato o que aconteceu. Ele mudou realmente 4 vezes o depoimento dele. Sim. A gente até, na contextualização do caso, a gente trouxe aqui 4 vezes ele mudou o depoimento, Mauro. Assim, eu só vou comentar porque é um assunto que é do futebol. Nem em redes sociais eu uso. Sabe que eu adoro falar sobre um monte de coisa. Eu não sou o Felipe Neto, mas falo de um monte de coisa, tá? Sobretudo humanidade mais do que política. Mas esse é um caso de polícia, evidentemente, um caso de humanidade também, mais do que de polícia. Mas é o que falou o Piperno sobre isso, é o que eu queria reiterar. Ele mudou 4 vezes, o nosso resumo está, como sempre, muito bem feito do que foi falado, né? Não pode pegar meu celular que está numa reunião lá que não está dando para deslocar o áudio aqui, mas tudo bem, vou sentar em cima da reunião aqui. Mas para dizer o seguinte, ele mudou 4 vezes a própria versão, aí pode ser o fato dele estar alcoolizado, que ele sempre, ou quase sempre, acho que 2 ou das 3 versões ele assume que estava alcoolizado, tal, você pode perder, depende da pessoa, as condições. Mas enfim, é mais um caso deplorável se for a versão da primeira versão e deplorável do deplorável se mesmo acontecendo tudo isso, aconteceu o que aconteceu hoje. E agora eu recebi aqui uma atualização sobre o caso Robinho, porque o Supremo Tribunal Federal começou a analisar nesta sexta-feira um recurso da defesa do ex-jogador Robinho contra a decisão que manteve a sua prisão. Os advogados insistem na suspensão do cumprimento da pena, a qual Robinho foi condenado na Itália, condenado por estupro. O relator do caso, ministro Luiz Fux, votou para rejeitar o pedido. O julgamento ocorre no plenário virtual e está programado para durar até a próxima sexta-feira. No ano passado, o STJ autorizou que Robinho cumpra no Brasil a pena de 9 anos. A corte também determinou a prisão imediata do ex-jogador, que aconteceu em março em Santos. De lá, ele seguiu para a penitenciária de Tremembé, São Paulo, no Vale do Paraíba, onde permanece detido. A defesa do ex-jogador recorreu ao STF, mas o pedido de habeas corpus foi negado, primeiro pelo relator Luiz Fux e depois pelo plenário, por 9 votos a 2. Os advogados apresentaram embargos de declaração, um tipo de recurso utilizado para esclarecer pontos de uma decisão. O argumento do recurso é que um ponto do voto do ministro Gilmar Mendes, que votou pela liberação de Robinho, não foi abordado pelos demais ministros. A discussão envolve
o princípio de que a legislação penal não pode retroagir para prejudicar o réu, ou seja, uma nova lei só se aplica para casos futuros. A Lei de Imigração de 2017 autorizou o cumprimento no Brasil de uma sentença emitida no exterior. A defesa de Robinho alega que essa regra não poderia ser aplicada a ele, já que essa alteração tem natureza penal e o crime foi cometido em 2013. A maioria dos ministros do STF entendeu, no entanto, que essa alteração foi de natureza processual e, por isso, não há um impedimento. Robinho foi condenado pela justiça italiana em 2017 pelo estupro de uma jovem albanesa ocorrido em uma boate de Milão em 2013. Em 2022, a decisão se tornou definitiva, ou seja, sem a possibilidade de novos recursos. Segundo a acusação, o ex-jogador e outros 5 homens teriam violentado a vítima. Ele nega o crime e afirma que a relação foi consensual. Então está aqui, né, a gente atualizando os casos que envolvem os ex-jogadores Robinho e Daniel Alves. E qualquer nova atualização, a gente te informa pela Jovem Pan em todas as plataformas.